Olá, eu sou a professora Ana Cristina, coordenadora dos cursos de pós-graduação e alguns cursos de gestão EAD. Hoje eu estou aqui convidando você para fazer um tour pela nossa instituição, para que você conheça a nossa estrutura e saiba como nós estamos aqui trabalhando para trazer para você a segurança que você precisa no seu estudo aí, na sua casa. Essa aqui é a instituição que vai ser a ponte para os seus sonhos. A ponte para que você possa construir conhecimentos sólidos, independentes, com autonomia, com flexibilidade. Aquilo que você busca para otimizar o seu tempo e melhorar toda a sua condição de oportunidades que a vida vem a te proporcionar. Vamos fazer um tour comigo? Vou começar mostrando para vocês aqui a nossa sede, o nosso polo de atendimento de Taguatinga, tá? Aqui nós temos cursos de graduação e pós-graduação ofertados no EAD. Essa equipe ela trabalha para trazer para vocês todas as soluções possíveis para que você possa ter uma experiência boa aqui durante o seu desenvolvimento. Nossa equipe de atendimento, ela trabalha aqui todos os dias, das 8 às 18, para poder trazer para vocês a melhor solução daquilo que vocês tenham eventualmente de problemas em relação a matrículas, transferência de curso, renovações. Tá? Então, o primeiro contato de vocês é com essa equipe. Depois que você pagou a sua primeira matrícula e a primeira mensalidade, você é direcionado já para uma outra equipe de atendimento, que é para lá que a gente está indo agora, né? A instituição, ela tem muita tradição aqui em Brasília. Somos um campus aqui, ó, bem amplo. E eu convido a que vocês, quando a gente passar esse momento de pandemia, venham conhecer a instituição, que também é a casa de vocês. Esse ambiente é um ambiente muito acolhedor. A gente preza bastante pelo espaço, cuida do espaço, né, para que a gente possa estar vivendo bem, né, dentro da nossa construção de conhecimento. Esse aqui é o nosso bloco F, que é o bloco da fisioterapia, né? Temos aqui uma área verde muito grande, que é para acolher os nossos estudantes quando estamos com as aulas presenciais, né? Aqui na faculdade, aqui na universidade. Aqui é o bloco central, né? Da Universidade Católica, onde a gente está chegando, onde tem a entrada do atendimento, que a gente aqui chama de atende, tá? Ali você também vai poder resolver todos os seus problemas em relação à emissão de boleto, matrícula, tá? Então, a gente tem vários canais para poder te atender. Então, a gente está chegando aqui. Essa aqui no Campus 1, né? De Águas Claras, Taguatinga, Universidade Católica de Brasília. Vamos lá? Então, quando você chegar aqui, você se encaminha, né? Tem lugar para parar o carro, tem estacionamento, bem tranquilo chegar aqui. Aí você chega aqui na entrada principal, por conta da restrição que estamos vivendo, né? Na questão da pandemia. Nós estamos com atendimento humanizado, respeitando todas as normas de segurança, para que você possa ser bem atendido, com qualidade e respeito, né? Aquilo que a gente precisa. Esse aqui é o nosso atendimento, né? Sempre pautando por essa segurança. Temos que primar pela celeridade no atendimento de vocês. Você vem aqui, pega a sua... Tem até o álcool aqui para você limpar a sua mão. E aqui é a Universidade Católica. Quiser acesso ao prédio central, temos as salas de aula subindo aqui no andar de cima. Temos uma estrutura de apoio para alimentos, né, rápidos aqui, umas máquinas. Temos também aqui a Cacau Show, um atendimento bancário, né, do Santander. Aqui temos os quadros de avisos, onde você tem avisos de professores, coordenadores, ó, tem uma volta 360 aqui. Aqui a gente continua caminhando
pela parte de baixo da universidade, né? Todo o terminal de autoatendimento, uma facilidade muito grande para os nossos estudantes. Temos aqui a capela na nossa instituição. Também temos o centro de pastoralidade, que cuida dos nossos estudantes. A entrada da reitoria, né, onde nós temos acesso aos nossos reitores, pró-reitores e a reitoria acadêmica. Nosso pátio de convivência, né, onde nós aqui podemos conversar, trocar ideias, né, iconicamente, né, o nosso símbolo ali atrás. E você vai ver que nessa estrutura nós pensamos na qualidade do que oferecer para os nossos estudantes. Então nós temos centros de convivência com conexão Wi-Fi e também pontos de energia para que você possa conectar o seu tablet, seu notebook, seu telefone e possa estar estudando, conversando, trocando, pesquisando, tudo ao mesmo tempo. Passando aqui por essa estrutura, nós temos, caminhando para lá, toda a parte de alimentação, né? Então temos ali a cantina, a fada, um restaurante, temos a cantina dos hambúrgueres e todo o prédio administrativo. Espero que você goste daqui, que você tenha a oportunidade de vir nos visitar. Olá, tudo bem? Como vocês estão? Espero que satisfeitos e felizes com esse retorno às nossas atividades. Para que a gente possa comemorar isso com bastante alegria, eu trouxe para vocês aí um webinar pensado com muito carinho, para que a gente possa debater vários assuntos durante essa semana. E o tema de hoje é educação empreendedora e gamificação. Educação empreendedora é aquela que traz para o indivíduo que está no processo de aprendizagem a capacidade de realizar de achar soluções, realizar coisas e entregar coisas efetivamente. É um desafio imenso dentro de todo o processo da educação, porque você tem a educação empreendedora desde os níveis básicos até o nível superior. Para que isso possa ser uma coisa interessante, né, e estimulante para os estudantes, existem várias ferramentas que auxiliam nesse processo da educação empreendedora. E uma delas a gente vai estar abordando hoje para que vocês conheçam, que é a gamificação. Para isso eu convidei para estarem aqui presentes hoje conosco o professor Sanderson e o Júnior, que trabalham e são pesquisadores dessa área. E eu vou pedir para que eles se apresentem. Vou pedir em ordem alfabética para não dar problema. Então, por favor, Júnior, por favor, se apresente para os nossos estudantes. Então, professora, muito obrigado pela oportunidade. Assim, é uma alegria falar de um tema tão atual e tão novo hoje no mercado de forma geral. Então, eu sou o Júnior, eu sou agente local de inovação pelo Sebrae, eu sou mestre em administração pela UNP, sou formado em gestão comercial pela Universidade Católica. Eu fiz um intercâmbio em Portugal, onde eu estudei na Faculdade de Economia, na Faculdade de Educação Física, e também trabalho com empreendedorismo há muito tempo. Desde a minha graduação, eu venho trabalhando no movimento Choice, que é o maior movimento de empreendedorismo social do Brasil. Então, e desde lá eu nunca larguei. Ah, muito bom, Júnior. Obrigada. Seja muito bem-vindo. Professor Sanderson, por favor. Olá, Ana. Muito obrigado pelo convite. Sou graduado em administração, matemática e pedagogia, com especialização em gestão de pessoas e tecnologias e inovação na educação e com mestrado em ciência política. Atuo na área de empreendedorismo, principalmente com experiências em pré-aceleradoras, centro de empreendedorismo, várias obras, livros, discussões, e como mentor, né, nos últimos anos aí como mentor de negócios. Muito obrigada, professor. E olha, assim, pensando nessa diversidade já que nós temos aí, né, de conhecimentos e atuações profissionais, né, nesse momento que estamos vivendo, né, de uma reformulação do processo de integração social, que
pegou de forma bem latente, né, a questão da educação, promovendo muitos debates, muitos questionamentos em relação à efetividade de uma educação à distância, ensino remoto, aula síncrona, assíncrona, né? Isso para nós, vocês acham que é uma oportunidade dentro da educação empreendedora ou é um entrave para toda aceitar essa cultura, essa mudança toda? Então, Ana, eu vejo como uma oportunidade e eu vejo que é um cenário que ele vai continuar e as empresas estão percebendo, sim, da redução de custo e da importância. Então, para quem quer empreender, para quem quer melhorar a área da educação, eu, inclusive, estou entrando numa especialização focada nessa área, porque eu vi que é uma tendência que vai chegar. A gente hoje está descobrindo a tecnologia, viu que ela vem como um facilitador, então a tendência é que a gente continue. É claro que isso não tira toda a importância, né, do presencial, e a gente vai entrar com talvez um ensino híbrido e todas essas outras ferramentas que a gente tem na educação, mas é uma oportunidade para o empreendedor crescer, sabe? É uma oportunidade, a tecnologia está aí, a gente está se desenvolvendo, então eu vejo como algo bom, sabe? Eu também vejo dessa forma, como o Júnior colocou. Eu acredito que quem viveu essa experiência, teve essa oportunidade de nesse momento, passar por essa transformação, com certeza se fortificou, né, em relação ao seu aprendizado. É um profissional hoje mais resiliente. É lógico que não foi fácil, porque foi imposto de uma forma abrupta e não tinha como ser de outra forma, né, a não ser que tivesse uma preparação. Mas esse profissional que entendeu esse mecanismo, esse dinamismo de aproveitar essas oportunidades, de criar novas... Criar, talvez não seja o melhor nome, mas desenvolver essas competências, eu acho que vai ter um grande ganho no mercado de trabalho. Pois é, e daí a minha pergunta é assim, né? Aonde fica o ponto frágil de toda essa construção, né? Isso que você falou é muito importante, fomos pegos de surpresa, não tivemos como fazer diferente, né? Tivemos que achar soluções para continuar fazendo o mundo girar, nem que fosse uma velocidade muito mais baixa, né, inicialmente. Mas o Júnior levantou que realmente foi uma oportunidade imensa em vários segmentos, né, principalmente quando a gente fala de redução de custos. Então, como fazer com que a educação empreendedora ela tenha esse peso importante para os gestores, né? Porque os nossos estudantes vão estar saindo já dominando essas tecnologias, navegando, né, de uma forma tranquila, mas os gestores não trabalham muito com isso, né? Os gestores escolares muitas vezes ainda estão arraigados a uns processos de controle, processos diferenciados de atuação escolar. Isso dentro dessa possível fragilidade. Qual seria a forma da gente reverter isso e fazer com que a educação empreendedora ela tivesse como cerne, né, o desenvolvimento da integralidade do indivíduo? Bom, dessa vez o Júnior não começou, então eu vou falar. Eu acho que, volto a dizer, é uma questão que foi feita de surpresa, mas muitas empresas já estão atentas a isso, né? No início da pandemia, as pessoas criavam métodos de a pessoa tinha que ficar com a câmera ligada o tempo todo e na frente do computador e o supervisor olhando se ele estava lá. E a partir do momento que isso foi andando, se focou mais em resultados, né? A educação corporativa já trabalhava muito dessa forma, principalmente as multinacionais. Você não tem como colocar todo mundo num país para fazer aquele mesmo treinamento. Então, essas novas tecnologias foram utilizadas para que todo mundo tivesse um alinhamento, né? E eu acho que as empresas estão caminhando para isso. Eu acho que se o gestor não está ainda receptivo, adaptado a essas novas tecnologias, ele logo vai ter que se acostumar. Porque o que o mercado está pedindo, o que as vagas de RH hoje estão buscando no mercado é profissional que tem essas competências.
E aí, só complementando assim um pouco com o professor Sanderson, mas eu vejo muito, eu vou trazer um pouco na área da educação, que é a área que eu estou mais acostumado, né? Então, eu tenho uma amiga do doutorado e ela estuda a necessidade de treinamento em professores universitários. Porque o professor, ele acha que ele não precisa de formação, porque ele está em congresso, ele tem todo aquele conhecimento, e o gestor, às vezes, também toma isso para si, sabe? A gente tem uma geração que é mais tecnológica, hoje minha sobrinha mexe muito mais no computador do que meus pais, e aí, porque eles não se atualizaram. Então, a gente tem que trazer essa necessidade para o gestor também. E quando a gente fala em inserir tecnologia, inserir alguma coisa, tem que ser cobrado da direção, né? A direção tem que ser algo que vem de cima, porque é muito mais fácil quando a direção ela compra isso, aí o gestor se adapta a essa nova realidade, e o professor também, consequentemente. Mas o gestor ele ainda tem mais essa característica ainda, né? De que eu sei tudo, eu não preciso me adaptar, eu estou crescendo e tal, mas quando a gente começa a estudar e está numa pós-graduação, a gente vê que existe essa necessidade independente do cargo que você ocupa dentro de uma organização. Mas o gestor sofre disso, o professor universitário também sofre disso, e com essa tecnologia as coisas têm mudado, eu acredito. Sim, a educação empreendedora ela tem que entrar, né, em todos os segmentos de todas as empresas, órgãos, que seja, dentro do nosso país. A educação empreendedora ela serve também para os nossos gestores, né? Pensando na questão da necessidade de uma capacitação contínua, né? Você está sempre se aprimorando. E a tecnologia, ela veio para ajudar. E dentro dessas abordagens, né, da educação empreendedora, a gente tem muitos meios de fazer com que isso não seja algo tradicional, né, de pegar livro e ler e fazer resumo. Então, existem hoje inovações para esse processo da educação empreendedora ser algo integrativo entre as pessoas que estão participando do processo de aprendizado ou capacitação. E uma delas é a gamificação, né, Júnior, que você estuda e promove, né, como uma fonte de aprimoramento e capacitação, inclusive, né? Fala um pouquinho para a gente sobre essa gamificação. Tá, então eu vou trazer primeiro o conceito, né, que é o mais conhecido dentro da gamificação, que ele é a utilização de elementos de jogos, então de jogos, de videogame, de tudo isso, em contextos de não jogos, que é no caso a escola, as empresas e tal. E esse movimento ele tem crescido dos últimos anos para cá. E aí é uma concepção minha, eu falo que a gamificação ela já existia. A gente fazia alguma coisa da gamificação nas nossas aulas, alguma coisa ali, só que não existia em forma de conhecimento sistematizado, que é o que hoje que se existe. Então, hoje, buscou-se muito lá no design de jogos mesmo, com a galera que desenha, que faz jogos mesmo, e traz isso para o ambiente da educação, traz isso para o empreendedorismo. Eu falo porque eu dava uma palestra e ela era toda gamificada, e eu não sabia. E aí, hoje, eu fui descobrir, caramba, essa palestra que eu fazia e era uma palestra para desenvolver empreendedores, então tinha um jogo de verdadeiro ou falso, eles ganhavam pontos, existia uma competição no final e tal. E aí eu falei, caraca, isso é gamificação, que eu já fazia há algum tempo atrás, mas só agora que eu tenho o conhecimento do que é gamificação que eu vejo. Então, a gamificação ela já existia, não é algo muito diferente, e na nossa vida também, todo mundo aqui joga alguma coisa, ou jogou na infância, e o que nos facilita é isso com essa ferramenta, sabe? Que quando desde criança eu já joguei alguma coisa, quando eu venho para um ambiente gamificado, ou para algum elemento de jogo, aquilo eu já tenho familiaridade com aquele assunto, né? Então, acaba que não é algo tão distante da nossa realidade, não é algo tão novo, mas é algo que agora tem um conhecimento sistematizado, e as empresas, e as escolas, e as universidades no mundo inteiro têm investido na gamificação como uma ferramenta de melhorar as habilidades empreendedoras, que são aquelas que a gente não consegue ali lendo ou... Eu vejo que, assim, jogo todo mundo sabe jogar, mas a gente jogava para competir e ganhar só, né? Não existia isso que você falou do direcionamento com um objetivo, metas a serem alcançadas, né? Acho que o mais, sim, que eu tenho de exemplo de games que tinha essa parte de conquistas e algumas missões para cumprir era a tal do War, que eu jogava na minha época, né? E hoje a gente já está em outra geração. Então, isso você falou, o jogo, essa questão dos games, né, já é presente na vida de todo mundo, independente da faixa etária, né? Não precisa ser só videogame, mas a questão do propósito desse game, como ele é utilizado, é o que vai dar esse direcionamento, né?
Exatamente isso, né? E hoje esse game ele é construído para um objetivo da aprendizagem, para um objetivo de mudar algum comportamento, de melhorar o relacionamento da equipe. Então a diferença é que eles pegaram o que já existiam e trouxeram com um objetivo mais específico, que é para a área de formação, desenvolvimento. E algumas empresas usam hoje para também fidelizar clientes. Então não é só na área de aprendizagem, não é só na área de empreendedorismo, não é só na área corporativa, é em todo o ambiente a gente está vendo a gamificação, e em todos os níveis também, né? Desde a educação básica até a educação adulta. Eu faço palestra gamificada e a gente até tem aquela dúvida, será que o adulto ele vai se envolver no game, o quanto que um adolescente ou uma criança se envolve? E, de fato, isso acontece. Assim, a gente vê os adultos se envolvendo tão fortemente quanto uma criança dentro do game. Nossa, que legal. Sanderson, nós trabalhamos juntos, né, em alguns momentos aí da nossa vida, e a gente sempre estava buscando inovação na questão da educação, né? Então, a gente já empreendia na educação, mesmo antes de vir todos esses nomes, novas nomenclaturas. Relata para nós, Santos, algum exemplo que tenha sido bom dessa experiência aí nossa como professores, né? Em que a gamificação ela foi utilizada em sala de aula, que você viu assim de diferente e inovador. Eu primeiro eu gostaria de chamar a atenção para fazer um contraponto, né, até do que o Júnior colocou, que você colocou, da importância da gamificação. E aí, quando falo gamificação, sempre lembro da Flora Alves, né, para mim, uma referência na área de gamificação, que muitos professores faziam e ainda fazem hoje a gamificação como uma questão de deixar a aula mais interessante. E aí fica o jogo pelo jogo, sem esse objetivo, né, de aprendizagem. Então, muito mais do que, está todo mundo participando, mas é uma brincadeirinha e ninguém aprendeu, é a importância de o objetivo de aprendizagem foi atingido. Então, essa tem que ser o objetivo, né? Porque senão é só uma brincadeira. Diante disso, eu acho que em vários momentos a gente conseguiu trabalhar algumas competências empreendedoras, né? Como, por exemplo, eu não vou lembrar do nome, mas era uma coisa que você fazia e fazia muito bem, que era um mural da ecologia, não vou lembrar o nome do projeto, eram tantos projetos, né? Foi um projeto eles faziam o corredor sustentável, né? Empreendedor social, e que daí eles tinham que trazer o que havia de responsabilidade socioambiental dos órgãos, e daí a gente fazia era o Luxo do Lixo, que era uma feira e que daí eles apresentavam os trabalhos, verdade? Exato. E nessa feira, os alunos mais antigos avaliavam, assistiam às apresentações, avaliavam segundo critérios que o outro professor já tinha colocado, né? Então, os alunos que estavam avaliando aprendiam, né? Porque eles tinham que ter um conhecimento para avaliar, e os alunos que recebiam feedback em relação à avaliação, qual era o melhor, por que escolheu, por que não escolheu, também recebiam feedback. Então, havia um aprendizado e havia uma gamificação. A gente entregava cestas no final, né? Tinha toda aquela premiação, tinha os gatherings, como a gente fala na gamificação. Então, era um ambiente legal e todo mundo se envolvia, todo mundo queria participar, né? Então, mas com o objetivo de aprendizagem. Então, eu acho que quando a gente fala de gamificação, assim como a gente fala de metodologias ativas, métodos ágeis, a gente não pode esquecer nunca essa preocupação com o objeto, né, que é o principal, que é a aprendizagem. É verificar se realmente ocorreu essa aprendizagem. Fixar métricas, né, Sanderson? É preciso ter, né, esse objetivo de determinada aula, desenvolver uma determinada competência. Qual é a melhor forma que eu consigo fazer com que isso aconteça, né, para os estudantes? E que seja replicável. Porque eu acho que tem isso, né? A questão da gamificação, ela traz essa questão, né, de poder ser replicável em outras esferas ou outras salas de aula, com outros estudantes, né? E eu só queria acrescentar assim, uma coisa que eu gosto da gamificação, e ela está muito ligada ao empreendedorismo, é a gente
se olhar para a personalização do jogo, né? Quando você fala de um game, eu crio o meu personagem, eu crio a minha história, eu crio a minha jornada. Então, cada pessoa ali se envolve da forma que ela acha melhor e interessante. E aí eu levo também para o ponto que nem todo mundo vai gostar de todo tipo de jogo. Tem gente que vai gostar de um tipo de jogo, tem gente que vai gostar de outro tipo de jogo. Então, quando a gente for desenhar alguma coisa, alguma metodologia, pensando na gamificação, a gente tem que pensar também quem é esse nosso público, né? Quem são essas pessoas que vão jogar? O que eu espero delas? Como é que elas estão? E aí, por isso que acaba que a gamificação ela tem esse papel tão importante hoje, assim. Júnior, uma pergunta. Quanto tempo, mais ou menos, você leva para criar um jogo corporativo, assim, para motivar uma equipe dentro de uma organização? Ana Paula, você entrou na parte principal aí, que eu até não gosto de comentar, porque meio que desanima. Quando você vai fazer um desenho de uma aula normal, é ok. Às vezes você demora 4 horas para fazer uma aula. Quando você vai fazer uma aula gamificada, é no mínimo 8 horas. Você dobra a quantidade de empenho que você vai ter que estar lá, porque você vai ter que ter mais estratégias. Dentro do game tem regras, e as regras elas têm que ser bem específicas, todo mundo tem que entender, porque o jogo ele tem regra, então todo mundo sabe quais são as regras. E na gamificação não é diferente, então você vai ter que desenhar as regras, você tem que ter regra para que a pessoa não se desmotive se ela não conseguir uma missão. Então, eu ainda utilizo mais, né? A literatura de treinamento, desenvolvimento e educação, ela fala que quando você faz o pré-treinamento, treinamento e pós-treinamento, tem mais engajamento das pessoas e mais retenção de conteúdo. Então, dentro do meu último game, por exemplo, antes do game a gente tinha um pré-treinamento, então eles tinham que cumprir várias missões, várias coisas ligadas à gamificação. Então, isso aí já gera uma demanda de treinamento ali, porque é o pré-treinamento, que não estava dentro do treinamento. E aí tem o treinamento, que aí é a gamificação, que é quando você coloca a mão na massa. E depois você tem o pós-treinamento, que é para manter aquele conteúdo, manter o engajamento das pessoas. Então acaba que a gamificação ela dá mais trabalho. Então, quando você entra na gamificação, eu falo isso de experiência própria, assim, eu trabalho com treinamento há muito tempo, e aí quando eu fui gamificar as coisas, eu vi o tanto que deu mais trabalho, porque você tem que perguntar quem é o meu perfil, como que essa pessoa vai estar. E se ela se desmotivar ali no meio do game porque ela não conseguiu uma missão, como é que ela vai recuperar isso? Então, você tem que ter todos esses detalhes que dentro de um treinamento tradicional, a gente não leva muito em conta, né? Então, acaba que demora um pouco mais. Mas eu confesso, assim, que todos os games que eu participei, eu já repliquei modelos de gamificação em academia, em universidade, em escola, e a motivação é muito empolgante. Eles se envolvem bastante, eles gostam muito, então o retorno vale a pena. Quem é apaixonado por educação e empreendedorismo é apaixonado por esse retorno, então vale o esforço. Obrigada, Júnior. Sanderson, quando a gente fala de gamificação na educação, né, a gente passou aí por uns períodos de transição, né, que é essa... dar nome àquilo que já era feito e a gente não tinha batizado ainda, né? A verdade é essa. Você acha, Sanderson, que a gamificação ela também favorece a mudança da cultura dentro do processo formativo, no momento em que regras definidas podem ser elaboradas pelas pessoas que vão estar jogando também, né? Porque não fica só na mão do professor, né, Sanderson, essa construção. Então, é uma coisa que me encanta muito na gamificação, e tenho trabalhado em sala de aula, em projetos, enfim, é a questão do feedback, né? Numa educação tradicional, às vezes o aluno só tem um feedback, infelizmente, no final do semestre. E com o jogo ali na fase, ele sabe, ó, não consegui avançar, então eu preciso voltar, porque eu não aprendi o que deveria ter aprendido. Então, esse feedback imediato, principalmente quando a gamificação já é mais tecnológica, né? Quando já está no digital, é de imediato. Então, isso é muito importante. E essa geração aí do Júnior, né? Já não é mais a minha, talvez a sua e a do Júnior, não tem muita paciência, né? Então, inclusive, é uma competência que a gente tem que ensinar para eles, a questão da paciência. Mas eles gostam de aprender muito com o feedback imediato. E a gamificação ajuda muito nisso. Então, essa possibilidade de eles participarem das regras, de colaborarem, isso dá altos insights aí que facilitam e aperfeiçoam o processo, né, de ensino-aprendizagem. Eu acredito que essa é
é uma grande vantagem desse processo de gamificação, que, como você já colocou, muitos já faziam de forma correta, e muitos já faziam vamos fazer porque estou cansado, vamos dar um joguinho, né? Então, antigamente tinha isso, infelizmente continua tendo, mas é um processo que acho que não tem volta, né? Quando é bem aplicado, como o Júnior colocou, o engajamento, e a pessoa percebe que aquilo faz sentido para ele, e que houve aprendizado, que ele foi um ganho. Cara, sei lá, não tem aluno reclamando porque fiquei aqui só para jogar, paguei para jogar. Não, ele sabe que ele aprendeu, né? Então é diferente. Então acho que esse é o nosso grande ganho, esse processo formativo. E eu acho que tem também a questão de você diminuir essa distância, né, entre o educador e o educando, né? Porque como é uma ferramenta que acaba usando uma linguagem que necessita essa integração, né? Então você acaba encurtando esse distanciamento e favorece as relações, né? E até a questão da relação social, que é uma questão que eu, né, normalmente eu vejo muito, que a tecnologia ela favoreceu esse afastamento, né, dos indivíduos, né? Você acaba ficando limitado a encontros sociais e presenciais, claro, agora não por conta da pandemia, né, que a gente está vivendo, mas as pessoas estavam interagindo muito mais na base tecnológica do que vamos chamar assim, de vida real, né? Porque, na verdade, a tecnológica já é a nossa vida real. Mas desenvolvendo habilidades, né, para entender os limites dos outros, né? Essa conexão, né? Essa aproximação, essas relações mais próximas, quando você está no mesmo ambiente, seja ele num jogo, seja ele num ambiente digital, uma plataforma, né, digital, você tem que ser forçado a interagir para, muitas vezes, conseguir um objetivo, né? O que a gente cobra hoje de relações interpessoais, de trabalho em equipe, que as empresas, o mercado de trabalho tanto procura, que é uma característica empreendedora, né? Seja qual for a fonte teórica que a gente esteja trabalhando, você exercita isso através da gamificação. Acho que até o Júnior pode falar muito mais sobre isso, né? Dessas experiências que ele está tendo no momento. Eu gosto muito do que o professor Sanderson fala, inclusive, assim, ele falou do feedback. Eu acho que o feedback ele é extremamente importante, não só para o jogador, mas para o professor também, sabe? Porque o aluno, quando ele sabe que ele está fazendo errado, ele começa a aprender a partir dali. Independente se aquele feedback é algo motivador naquele momento, mas ele já começa a aprender e saber o que ele está fazendo errado. E a gamificação, eu acho que ela traz muito dessas competências, que a gente fala das competências empreendedoras, mas a gente tem que saber que as competências empreendedoras, elas transversais. A gente aplica tanto para quem quer empreender, quanto para quem não quer empreender. Os empresários também valorizam muito essas competências dentro dos empregados dele. Então, assim, é algo que é importante. A gente está trabalhando em qualquer nível, né? Eu acredito, assim, eu sou um entusiasta do empreendedorismo, então, independente de se você quer empreender ou você não quer, é importante ter essas competências. E no game, elas ficam muito evidentes quando você trabalha ali a interação entre eles têm pressão, porque eles têm que entregar o resultado. Às vezes, dentro do game tem um limite de tempo, então ele tem que trabalhar ali com prazo. Então, acaba que é um treinamento, e é isso que é legal. Eu estava lendo um artigo e ele falava assim, que dentro da gamificação, a pessoa ela pode errar e tá tudo bem, assim, ela não vai ser acusada ou não vai ser punida por errar dentro de um game. Ela pode perder aquela fase naquele momento, mas em um outro momento ela pode recuperar. E dentro do contexto empresarial, isso não acontece, né? Você não é, se você erra, você é punido, e às vezes até da pior forma possível. E eu acho que o gamificação, ela traz isso, ela traz essa liberdade para as pessoas errarem, para as pessoas serem quem elas quiserem através de um personagem. Então, eu acho que é isso que é legal da gamificação. Dentro do conceito aí de educação empreendedora, né, a gente tem lá que é empoderar, ajudar as pessoas a desenvolverem a capacidade de atitudes, né, ter atitudes, olha os nossos passarinhos aqui, de ter atitude, né, e desenvolver mentalidade empreendedora. E isso não necessariamente está ligado a abrir um negócio, né? Ser empreendedor é você se recriar, você ser dono das suas ideias, você poder investir em você mesmo,
né? O quanto você identificar, através, inclusive, de uma brincadeira de gamificação, onde você tem alguma falha de comunicação, uma falha na área de você não ter resiliência, né? Ou você tem a questão da preguiça muito forte, né? Porque às vezes tem gente que fala assim, não, numa equipe de 6 pessoas, eu sou aquele que faço o relatório, né? Eu só quero o produto final, só redigir e entregar para o demandante. Então, eu acho que a gamificação, ela faz explorar, né, todas essas vertentes do indivíduo, ele vai poder identificar onde ele pode melhorar, porque o fato de você não ter uma determinada competência, uma habilidade, não quer dizer que você é incapaz de exercer determinada função, mas que você tem a oportunidade de, uma vez identificada, desenvolvê-la, né? E muitas vezes acontece no próprio processo, né, Júnior? A pessoa está lá no meio do jogo e já começa a ver que está ficando para trás e vai lá e... É bem isso que você falou, professor. E às vezes a gente consegue identificar ali no game quem são aquelas pessoas que são mais competitivas, assim, que tá tipo o tempo inteiro, e até em excesso, que você falou, peraí, essa pessoa ela é competitiva demais, tá acabando ali trazendo muito resultado, então acaba que você consegue perceber isso. E o legal é isso que você falou, que a gente não tem uma competência, a gente pode se desenvolver, e ali no game a gente vai receber o feedback, se a gente tem aquela ou não aquela competência, e como que a gente pode fazer a partir daquilo ali que a gente acabou de descobrir, sabe? Você falou do feedback ser instantâneo, ser na hora, né? Uma das prerrogativas da gamificação no ambiente da educação é justamente essa, né? Terminada a brincadeira, já dá o feedback? O feedback, ele é... No momento, né? Durante a atividade, ele já sabe se ele está indo bem ou não, porque se ele está atingindo o objetivo, né? Se ele está avançando o jogo, ele sabe que está indo bem, se ele não está avançando, ele está indo mal. Os colegas, muitas vezes, em grupo, já dão feedback, né? Então, há uma autoavaliação, há uma avaliação por pares, né? E, posteriormente, o professor finaliza ali, dando uma avaliação global, né? Falando, olha, poderia ter melhorado nisso, poderia ter avançado mais nisso, nisso aqui faltou desenvolver isso. Então, essa avaliação é o tempo todo, né? Quase uma avaliação, podemos dizer que uma avaliação 360 graus, né? Eu queria chamar a atenção para uma coisa que o Júnior coloca, ele cita uma empresa tradicional, aquela que a pessoa não pode errar. Né? Ele fala, acontece isso na gamificação, já na empresa, no mercado, a pessoa não pode errar. Empresas criativas, empresas inovadoras, elas são estimuladas a tentar, e se elas tentam mais, vão errar mais. E isso é simplesmente uma coisa comum para as empresas, né? Se você não tenta, você não erra, né? Não tem jeito, você também não chega lá. Então, como é que a gente ainda está meio que envolto ainda nessa cultura mais tradicional? No jogo a gente pode errar, na faculdade a gente pode errar, no mercado não, né? Então já está muito arraigada essa cultura, como você falou anteriormente, né? Isso, o gestor e a organização, isso vai mudando também aos poucos, já está mudando, graças a Deus. A educação empreendedora, ela está aí para isso, né? Está mudando a cultura das pessoas e, assim, eu acredito que apesar desse momento que a gente está vivendo, mundial, seja um momento muito delicado, ele também é, pensando como empreendedora, né, um ambiente de muita oportunidade, né? Oportunidade de você revisitar seus valores, ressignificar seus conceitos, né? E estar preparado para ajudar esse mundo a se desenvolver novamente, né? Eu acredito muito nisso. Eu acho que é através dessa troca, desse conhecimento, né, dessas novas ferramentas que nós temos, um avião passando, né, a gente consegue fazer com que toda uma estrutura organizacional ela possa enxergar de fato as competências dos indivíduos e não os indivíduos por si, né? Então a gente vem de uma cultura em que muitas vezes o cargo ele era almejado simplesmente pelo nome, pela nomenclatura que ele dava e pelo benefício pecuniário que ele dava em retorno a essa função.
Hoje não, hoje a gente vê muitos líderes querendo assumir cargos de gestão para poderem efetivamente fazer uma transformação na organização, né? Promover um desenvolvimento da equipe. E isso é muito importante, né? Essa mudança, porque hoje a gente vive num mundo muito rápido. As mudanças acontecem a todo momento. Talvez um conceito que a gente tenha acabado de usar aqui esteja mudando já, né? E eu brinco, eu falo assim, eu mal consegui entender o que era o mundo VUCA, a gente já está falando do mundo Bunny. Então, o Bunny já tirou o VUCA do lugar, né? Eu falei, gente, mas isso aconteceu no meio da pandemia, né? Não dá tempo de acompanhar. Então, eu acho que a gente, dentro dessa visão de uma educação empreendedora, a gente empodera as pessoas que participam desse processo, né? E faz com que novas competências sejam desenvolvidas e seres humanos mais competentes, mais desenvolvidos, temos melhores gestores, melhores funcionários, melhores pais e tudo, né? Eu acho que é isso. Eu acho que é uma tentativa, né, geral. A gente fala que as ODS estão aí também, né, para fazer esse alinhamento, mas não é só uma questão de ODS, é questão de ver vários líderes aí, de pessoas. A gente poderia, não vou nem citar nomes, porque tem muitos, né, a gente deixaria alguns de fora, mas vários líderes pensando em algo maior do que simplesmente o lucro, simplesmente pensando numa transformação de organização, de pessoas, de família, de sociedade. Eu acho que essas competências aí, essa educação empreendedora, que é potencializada através da gamificação, tem condições e é um caminho para isso, né? Eu brinco, eu falo que na pedagogia o símbolo é a coruja, né? Que é aquela que concentra o conhecimento, né? Eu acho que para nós a gente tinha que começar a pensar em educação empreendedora, fazer a borboleta, né? Que é todo esse processo de transformação e possibilidades infinitas, né, de atuação, depois que você começa a descobrir, né, várias formas de atuação, né? Eu falo, nós temos exemplos, né, conhecidos meus, Santos aí, Júnior, que eu acho que é importante a gente levantar de estudantes que foram nossos estudantes e que hoje, que já foram empresários e que hoje estão fazendo mestrado e doutorado porque compram, né, essa ideia, essa paixão pela educação, pela real transformação das pessoas que estão próximas da gente, né, que eu acho que nós, como educadores, a gente pensa que sempre é uma oportunidade da gente plantar aquilo que é bom nosso, né? E daí a gente acha que se o meu bom está ali, o bom do outro professor está ali, o bom do outro professor está ali, então aquela pessoa vai estar muito melhor que a gente, né? Então isso nos deixa confortados, né? De saber que estamos colocando pessoas melhores no mundo, porque é desse mundo que a gente também vai depender futuramente, né? E isso é o que eu acho mais legal, sabe? Da educação em si. Imagina, eu tenho uma conhecida que ela era universitária e ela estava criando uma tecnologia que não existia no Brasil. Imagina você conceber isso, sabe? Uma tecnologia que não existe no Brasil. Quem é a sua referência? E a educação empreendedora, ela traz muito disso, de você pensar fora da caixa, de você pensar em um novo ambiente e pensar em possibilidades que ainda não existem, né? Potter fala de uma frase que a melhor forma de prever o futuro é criar o futuro, né? E qual é o futuro que a gente está querendo criar para as próximas gerações, né? Então, eu acho que a educação empreendedora traz isso, esse sentimento de você ver o que tem de novo, o que eu posso usar, o que eu posso trazer ali que está em outra área, que é a área de game, e trazer para a área da educação ou de outro lugar. Então, eu acho que é isso que é legal, é isso que eu acho interessante. E lembrando, né, que nós estamos num momento em que várias gerações diferentes estão dividindo, compartilhando o ambiente produtivo, né? São as pessoas aí de 3 gerações trabalhando no mercado de trabalho, com suas limitações, dos seus conhecimentos, da sua geração, muitos por conta da própria realidade vivida, né? Falta de acesso. A gente sabe que hoje, apesar da tecnologia ter avançado muito, a gente ainda tem muitas pessoas que são excluídas digitalmente.
né? Nós temos muitas crianças que ainda não têm acesso a uma qualidade, né, de acesso à internet para ter uma educação global. Então, mesmo com todos esses problemas, né, eu fico muito feliz de ver pessoas que continuam pensando e tentando, né? Então, que realmente já desenvolveram essa visão empreendedora, né? De buscar o empoderamento do outro através do meu conhecimento para que isso seja uma disseminação, né, social, né? E fora as limitações, a gente tem as ferramentas que nos ajudam a conhecer, né? Então, por exemplo, esse momento que a gente está vivendo agora, né, que já está acabando, infelizmente, né, um webinar, que é um debate, uma troca de ideias, né, trazer um assunto, né, para que todo mundo possa abrir a janela do conhecimento de fato e perceber o mundo, né, em suas várias facetas, é uma forma de você estar usando uma educação empreendedora, né? Você está alimentando de insights, ideias, até novas palavras. De repente, quem está nos ouvindo agora nunca ouviu falar no termo gamificação, né? E pode usar isso, apropriar disso, conhecer isso, né? Então, a ideia é essa, né? Fazer com que a gente consiga aqui provocar a transformação do mundo que você quer a partir de você, né? E assim eu peço para que o Júnior e o Santos encerrem a nossa fala, deixando uma mensagem aí para vocês, motivadora, sobre a questão da educação empreendedora e gamificação, e que vocês continuem assim, sempre buscando essa capacitação, essa renovação, essa busca pelo conhecimento, tá? Vamos lá, eu passo a palavra para vocês. Bom, eu esperei o Júnior, porque estava na ordem, o Júnior ficar para depois, então beleza. Pessoal, se aprofundem nessa temática de gamificação, de educação empreendedora, busquem realmente fazer a diferença, pensando no que é melhor para você, para as pessoas que estão ao seu redor, né, no seu mercado de trabalho, para a sociedade que você está. Se você pensar nisso, você vai ver oportunidades de você colocar isso em prática. Todo mundo fala que não tem ideias. Todo mundo tem milhões de ideias. A diferença é saber como colocar essa ideia em prática. E aí a educação empreendedora ajuda muito isso, né? Então, se for de forma gamificada, então, melhor ainda, porque vai trazer mais engajamento, vai ser mais aprazível. Mas pensem nisso. Se você é pedagogo, se você licenciado em matemática, qualquer licenciatura, se você é da área de educação, ou se você é da área médica, jurídica, há espaço e oportunidade para todos. Então, precisando, é só falar com a professora Ana, ela tem meus contatos, estamos aqui para apoiar. Obrigada, Sanderson. Vamos lá, Júnior, tua participação. Eu concordo com tudo que o professor Sanderson disse, e aí eu queria só acrescentar assim, que a educação empreendedora ela é independente de idade. A gente vê crianças de 12 anos empreendendo, como gente adulta de 60 anos empreendendo, e aí que vocês tragam o espírito do empreendedorismo para a vida de vocês, em tudo que vocês forem fazer. Assim, uma característica do empreendedor é que ele é otimista, independente de a gente estar vivendo hoje na maior crise mundial, a gente está otimista que com tempos melhores vão vir, com empresas ainda estão crescendo em plena pandemia. Então tem esse espírito do otimismo na vida de vocês, assim, e é isso. Muito obrigado, gente. Agradeço mais uma vez a participação de vocês e a gente se prepara aqui para terminar e vamos até o próximo webinar, ok? Obrigada, tchau, tchau.